Oi, tudo bem? Graça e paz! Sejam bem-vindos ao nosso canal Palavras de Fé. Estou aqui com o meu mano, Luciano, do canal A Palavra Como Ela É. Acompanhe também o canal do Luciano Souza. E aproveitando, a gente tem um pedido a fazer. Para você se inscrever aqui no canal Palavras de Fé, você que ainda não é inscrito, e se inscrever também, nós vamos deixar na descrição o canal seu, para que as pessoas se inscrevam lá no canal, A Palavra Como Ela É. Maravilha? Maravilha, perfeito. Aí a gente pede, né, pro pessoal curtir, compartilhar, deixa o seu comentário. É importante também ativar o sininho das notificações, né, para receber os novos vídeos. O tema de hoje, Luciano Souza... É um tema que eu digo também, numa ocasião passada eu disse sobre um tema delicado, né, Julinho? Né? Sobre julgar e não julgar. E hoje vamos falar sobre um outro tema que também é um tanto delicado, sobre razão versus emoção, né? Vamos ler Provérbios 28, 26. Provérbios 28, apenas o verso 26, para a gente bater um papo aqui no nosso, podemos dizer assim, no nosso podcast, beleza? O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Que texto, né, Julinho? É um texto autodidático, que podemos dizer, né? Fala tudo que nós precisamos a respeito desse assunto. E é um assunto, Julinho, que podemos dizer sobre razão e emoção, né? Muitos entendem que a razão não é compatível com a emoção e vice-versa, mas não é bem assim. Dá para andarem juntas razão e emoção? Devem, não somente dar, mas devem andar junto, Julinho. O que acontece é que a emoção deve ser precedida pela razão. Tudo que nós devemos fazer, quer seja em qualquer empreendimento, assunto, seja lá o que for, Júlio. Seja no trabalho, na família, na igreja, esse assunto vale para todas as áreas da vida. Exatamente. Então não dá para desvincular uma coisa da outra. Tem gente que age muito pela emoção. Eu vou fazer o que o meu coração está mandando, aquela coisa toda. A palavra diz que não é uma sensatez, ou seja, não é sabedoria. Não é sabedoria agir dessa forma, né, Julinho? E outros só querem agir pela razão. Também há um aquele baita intelectual. Né? Há um desequilíbrio nisso. Tem que haver um equilíbrio entre as coisas. Por quê, Julinho? Né? Aproveitando esse tema, nós podemos ligar ciência e fé. Né? Que também vai nessa linha, razão Exato. e emoção. Né? Muitos entendem que não pode misturar as coisas, ambas são antagônicas entre si, quando na verdade não é isso. Né? A fé, ela é provável, ela é provada, né? Provada e comprovada cientificamente. E tá aí a importância da ciência. Exatamente. Agora, também não pode ir só para o lado da ciência. Precisa da ciência para comprovar a palavra, algo assim. Aí... A ciência, ela é algo proveniente de Deus. Eu digo a verdadeira ciência, Julinho. Sim, verdade. Porque, concordo com você. Então, a verdadeira ciência, ela é muito útil. Ela dá razão de nossa fé, né? Ou seja... O que nós estamos tratando aqui é sobre a questão de compatibilidade, né? Ligação, que não, duas coisas que são indissociáveis, ou seja, elas não podem ser separadas. Assim, a primeiro momento, não parece que há uma dissociação? Parece. Para você entender a questão, são coisas distintas, por exemplo, razão e emoção, só que elas são interligadas, Julinho. Entendeu? Uma completa a outra. Uma completa a outra, assim. Exatamente isso. Interessante, né? Como que Deus trabalha assim, né? Na nossa vida, até mesmo na nossa intelectualidade, porque é Ele que nos dá a sabedoria. Deus faz tudo, né? Julinho. É muito interessante, né, Luciano?
Deus é sapientíssimo, é o Me assaz, arrepia, me arrepia. é o assaz sapiente, é aquele ser assim Por isso que eu amo esse Deus. a palavra dele Deus nos diz seja que o conselho de Deus é inescrutável, ou seja, nós não podemos atingir a sabedoria de Deus, mas ele nos concede sabedoria Deus dá uma sabedoria maravilhosa, Sim, grandiosa para Salomão, e a gente tem muito a aprender com Salomão. sim. Sabedoria é Porque um dom. Deus, né, deu a ele. É um dom de Deus, verdade. Sim, Interessante. e é preciso destacar isso, Julinho, né? Sabedoria... Porque tem pessoas, às vezes, inteligentes, intelectuais, mas elas não atribuem a Deus, à palavra de Deus, essa intelectualidade que elas têm. E aí é um erro. Exatamente, né? Porque a busca pelo conhecimento, Julinho, que reflete da sabedoria, né? Porque o sábio, ele sempre busca conhecer mais e mais. E para que isso, Julinho? É para se autopromover? De jeito nenhum, é para glorificar a Deus em primeiro lugar, para edificar a si mesmo e edificar ao seu semelhante. Com arrogância, com qualquer altivez, prepotência, de jeito nenhum, porque até o sábio, Julinho, verdadeiramente sábio, que é aquele instrumento de Deus, né, que favorece inclusive a sociedade em todos os aspectos, né, ele é alguém que quanto mais ele sabe, mais ele diminui. Tá lá, João 3,30. Convém que Cristo cresça e que nós diminuamos. Para você entender isso na prática, você precisa ser sábio, Julinho. Porque não basta eu proferir, né? Repetir a fala de João Batista, né? Convém que Cristo cresça e eu diminua. Só simplesmente conhecer isso. Sim, né? eu tenho que entender isso de forma muito mais profunda do que ela Talvez transparece. Aí pode entrar a emoção, né? Porque se for só no lado racional, porque a palavra de Deus é tão maravilhosa, tão poderosa, ela nos emociona. Sim. Quantas vezes eu leio textos bíblicos em lágrimas? Quando você vai ler os evangelhos, meu Deus, o que Cristo fez, né? O que Cristo está dizendo ali, né? Emociona a gente, toca profundamente o nosso coração, porque a palavra ela tem esse poder. Sim, e olha para você ver o efeito equilibrado das duas coisas, Júlio. Você está falando uma coisa aí que é interessante, a emoção que nos causa, né, a razão, ou seja, a palavra de Deus, que é a razão da nossa fé. A fé flui da palavra de Deus. Exato. Né? Então, ou seja, são interligados. O que acontece? Eu vou só dar um exemplo bem simples, né? Eu costumo dizer que a racionalidade não pode funcionar em detrimento da sensibilidade e vice-versa. Quando nós observamos a realidade no mundo, uma realidade global, em determinadas partes do mundo, né? Eu digo isso num contexto global porque acontece em vários pontos do mundo, né? Uma perseguição aos cristãos é algo que nos sensibiliza. Exato. Nós entendemos isso a partir do quê? A partir da razão, a partir de fatos que nos levam a nos emocionar, nos sensibilizar, né? Como você não ficar sensível quando você sabe que irmãos em Cristo, né, estão sendo perseguidos, torturados, crudelissimamente mortos, né? Quer seja por aquelas religiões, né, extremistas, como o islamismo, por exemplo, né? Ou, de outro lado, o comunismo, né? Isso nos causa... que o imperador romano fazia, sim, né, com os exatamente. cristãos. Se isso não nos causa, a partir do momento que nós Se conhecemos você não isso, se sensibilizar com isso, algo está errado. tá errado. Exatamente. Então, a emoção que eu tenho, por isso que deve ser levado em conta a questão do equilíbrio disso, Julinho. Porque muitos entendem a emoção como essa ideia de seguir o coração, né? E não seguir a mente. E eu vou falar uma coisa daqui a pouco que é bem interessante, mas assim, só resumindo o que eu disse, Julinho, né? Muitos entendem a emoção de uma forma equivocada,
como se fosse algo, opa, a emoção é o que faz com que eu seja humano. Então, Será? Luciano, eu acho que a gente já está caminhando aqui para o final. Vamos falar do culto, então. Eu acho que é muito importante também destacar isso, porque em determinadas igrejas valoriza-se muito a intelectualidade, só a razão. E existe isso. Sim. Inclusive, Spurgeon ficou muito bravo com essa questão, né, que estavam valorizando na época dele muito a intelectualidade. Né, as pessoas sábias, inteligentes da época eram exaltadas. E como que fica o culto? O culto, ele precisa ser só intelectual? Ele precisa ser só pelo lado da razão? Romanos 12, Julinho, né? Nós até em uma outra mensagem a gente já utilizou esse texto aqui, né? Uhum. Que o culto deve ser racional. Mas isso significa que o culto deve ser intelectual? Não propriamente isso, né? Claro que nós devemos fazer uma junção dessas coisas, razão e emoção, né? Porque o culto deve ser racional, não significa que a questão de sensibilidade, de emoção, deve ser desconsiderada. Não, de jeito nenhum, ela deve ser ali acoplada no culto, deve ser, Julinho, né? Por uma questão muito simples, de que essas coisas não são incompatíveis, essas duas questões, né? Razão e emoção. Não dá para você dizer razão versus emoção. Isso está errado, né? Nós precisamos trabalhar com a questão do equilíbrio, assim como Jesus está dizendo. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Quando ele fala isso, razão e emoção. Exato. Quando ele fala disso, Julinho, nós vamos entender com muita clareza. Ele fala muito, Jesus nos transmite verdades muito por parábolas ali, né? Ele fala da questão do equilíbrio, do pleno equilíbrio, né? Para nós sabermos entender todas as coisas. Exatamente. Então, Julinho, o culto, obviamente, deve ser racional, né? Mas isso não significa que as questões de emoção devem ser desconsideradas. Porque você vai cantar um hino lá, e aquele hino, toda vez que você canta, você chora. Então, quer dizer, se você está num culto racional, você não pode chorar. Você não pode se emocionar. Não faz sentido, né, Julinho? Tudo que Jesus fez na sua vida, isso não vai tocar o seu coração? Claro que... E olha onde a razão trabalha, Julinho. A racionalidade, né, o raciocínio, né? Você entende que o prantear, né, seja de alegria ou de tristeza, é uma coisa é bíblico. Que tem que ser levada em conta. É bíblico, né? Sim, porque você vê muitas vezes... Só que isso não deve... O equilíbrio que dá a razão para a emoção se dá no sentido de que a sua emoção não vai ficar aflorada a ponto de você se comportar de maneira inadequada num culto. Com infantilidades, né? Exatamente. Aí não pode. Né? Esse que é o exagero de determinadas igrejas. Opa, exatamente. Eu estou sentindo o coach, isso. Por exemplo, o coach, ele trabalha a questão da emoção das pessoas. Né? Existe ali uma técnica de quem está ali falando para tocar o coração das pessoas, para emocionar. Então, é algo assim que só vai pelo lado da emoção. Sim, é porque, Julinho, infelizmente nós vivemos numa realidade onde a sensibilidade aflorada, né, ela é explorada de tal maneira que o líder, né, ele sabe disso, ele é astuto. E eu não estou falando um líder bíblico. Estou falando líder astuto, esse líder que eu não acho nenhum exagero. Eu posso dizer assim, Luciano, um mercenário. Sim. Lobo devorador. Essa é como se diz, é a meta final, a questão do lucro, né? Por isso o nome é correto, mercenário. Porque né? você trabalhar a emoção das pessoas, com certeza você vai trazer muita gente para sua denominação, para sua igreja. Ali. Por isso eu estou dizendo, Julinho, né? Nós vivemos numa... Porque o mundo que nós estamos vivendo, né? As pessoas, né? Nós estamos vivendo dias difíceis. E quando você começa a trabalhar a emoção das pessoas, claro que as pessoas estão sensíveis com tudo que está acontecendo, sofrendo e tudo. Então, quando vem alguém falando bonito, né?
umas palavras ali bem trabalhadas, bem elaboradas, vai envolver muitas pessoas. Exatamente. Só que a razão é posta de lado nesse sentido, né, Julinho? Esse que é o problema, né? E assim, não deve. E como eu sempre digo, eu falei lá no início e volto a dizer, afirmo e reafirmo que a razão, ela precede a emoção, né? Isso. Ela não é superior à emoção, né? Ambas estão no mesmo patamar, digamos assim, mas a ideia de que a razão precede a emoção. E eu digo assim, em termos de precedência, Julinho, que muitas coisas precedem outras, embora estejam num patamar igualitário ali, digamos, de igualdade, né? Por exemplo, a questão da oração e da palavra de Deus, né? Já vi muita gente exaltando a oração acima da palavra de Deus, né? Ou vice-versa. Não. Agora, a palavra está acima, né? A palavra Não está tem acima, como, a palavra né? precede a oração, né? E eu costumo dizer isso, porque isso é racional, Julinho, né? Você não ora bem, você não louva bem, você não exerce bem a sua profissão de fé, a não ser pela palavra de Deus. Ou seja, ela é a base, ela é a essência. Ela nos mostra o caminho. Não dá para dizer... Pra tudo, né, Luciano? Não dá para dizer, colocar a oração acima da palavra de Deus, né? Não estou dizendo, não estou inferiorizando a oração, assim como não estou inferiorizando a emoção, quando eu digo que a razão deve preceder a emoção, a palavra de Deus deve preceder a oração. Né? A importância, estão no nível igual de importância. Né? Devemos entender das isso. Coisas. Né? Assim eu levo a questão do amor e da sabedoria, Julinho. Né? Verdade. O amor, biblicamente se diz que é o dom supremo, né? O maior de todos os dons. Só que a sabedoria precede o amor. Opa, ô Luciano, o que você está querendo dizer com isso? Né? Eu simplesmente estou querendo dizer, Julinho, que sem a sabedoria, o amor não é corretamente exercido, ele não é corretamente sentido, ele não é corretamente efetuado. Então, o amor é o maior dos dons, mas a sabedoria, como diz Salomão, é a coisa principal. Ela ocasiona o temor a Deus. Sem a sabedoria, Julinho, que é o principal dos dons, né? Ela não é o maior dos dons, né? O Que é o amor. fala que é o amor, né? Mas o principal é a sabedoria. Porque princípio, né? Porque eu volto a dizer, sem sabedoria, razão, né? Os demais dons são infrutíferos no termo correto, Julinho, no sentido correto do termo, digamos assim, né? Porque isso que eu estou dizendo, o Luciano está enaltecendo a razão de forma equivocada. Não é nesse sentido. Eu estou querendo trazer a questão do equilíbrio. Né? E eu falo sobre essa questão de precedência, porque é algo que dá explicação para as coisas. Por exemplo, eu exerço muito melhor e de forma mais verdadeira qualquer dom, Julinho, quando eu sei o que eu estou fazendo. Exato. Entende? No culto, por exemplo, você trouxe a questão do culto, é muito importante abordar isso. Não há culto, não há uma liturgia saudável sem levar em conta os trâmites da liturgia, a questão da ordem chamada por Paulo, da ordem do culto. Né? Então, por isso que esse assunto, Julinho, eu acho muito oportuno, muito interessante, muito importante, relevante, justamente por causa disso, para a gente entender, né, o que Deus... Não são palavras minhas, assim, até porque se fossem meras opiniões de minha parte, isso nada valia, não tem, né? Eu não tenho... Mas é o que a Bíblia está ensinando, é o que a Bíblia palavra nos de ensina. Deus. E ela nos dá amparo para discutir esses assuntos, essas questões, nesse sentido, Julinho. Né? Porque... O assunto é bom, né, Luciano? Mas Sim. o tempo não nos permite continuar. Agradecendo o pessoal que está aí. E toda glória seja dada a Deus. Exatamente. Né? Deus está acima de tudo e de todos. Né? Sem Deus a gente nada podemos fazer. Ele é quem nos criou. Sim. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. Estamos aqui falando, né? Porque é Deus que nos colocou aqui,
para trazer essa palavra. E sem Deus, realmente, eu sempre falo aqui, a gente não faz nada, a gente não é nada. Exatamente. Se Deus nos deu um pouquinho de sabedoria, amém, aleluia. Né? Toda glória Toda seja glória dada a é Ele. Por esse canal, pelo seu canal, né? E vamos sempre agradecer a Deus. Obrigado pela participação. Deus abençoe, Julinho. Deus abençoe a cada ouvinte que nos acompanha, né? E até a próxima, se assim Ele nos permitir.